Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui na nossa última aula, do semi-extensivo, de Sociologia, do Camila Viana. E, nessa última aula aí, para a gente amarrar um pouquinho dos conteúdos trabalhados nesse terceiro ciclo, eu selecionei algumas questões, do nosso caderno de atividades para a gente fazer a correção aqui, fazer algum comentário sobre elas, né? Então, essas questões, elas, estão abordando aí os temas do ciclo 3, né? Então, não seguem aqui exatamente uma ordem, de correção. Então, são 8 questões, começando aqui pela número 1. Uma questão aí do Enem de 2014, né? E trata aqui, de uma música, de um canto popular, dos lavradores de Goiás, né? Então, vocês leem o texto, tá? E aí vem a questão aqui, ó. No canto registrado pela cultura popular, a característica do mundo rural brasileiro no século XX destacada é a... Então, aqui, olha, o que está destacando nesse texto aqui, a questão aqui do mundo rural, é de que tem muita gente sem terra, e isso daqui é uma realidade, muito grande, principalmente, na região centro-oeste, norte do nosso país, onde que nós temos grandes extensões de terra, e pouca população. Então, nós temos aqui muita gente sem terra, e tem muita terra sem gente. Isso daqui é um problema, que vem desde o período imperial, desde o período colonial do nosso país, da concentração fundiária, desde lá das capitanias hereditárias, onde que grandes lotes de terras eram entregues aí aos capitães donatários, aos donatários. Então, esse daí é um problema que vem recorrente e a legislação brasileira, ela acaba favorecendo essa concentração aí fundiária, formando até um grupo político, defendendo esses interesses, chamada aí da bancada ruralista, defendendo esses interesses aí dentro do Congresso. Tá? Então, o ponto principal aqui dessa questão, é a concentração fundiária. E a gente vai tentar achar isso daqui nas perguntas. Então, letra A, está falando da atuação da bancada ruralista? Não, o texto não fala da atuação da bancada ruralista. Ele está denunciando um problema, do mundo rural brasileiro, ainda que a bancada ruralista defenda, esse tipo de lógica, esse tipo de mundo, tá? Mas não está falando em nenhum momento aqui no texto, da forma que a bancada ruralista atua no Congresso ou atua aí, nas suas políticas. A expansão da fronteira agrícola também não está falando, da expansão da fronteira agrícola, está falando que já existe, grandes terras, muitas terras aí sem gente, não está falando que está ampliando e está tirando pessoas aí, das suas terras para a agricultura, Isso daí já é uma lógica que já existe. Valorização da agricultura familiar. Então, aqui também, não está falando da valorização da agricultura familiar, ainda que, essas pequenas pessoas que lutam para, ter um pedaço de terra, tem por trás aí o objetivo, de desenvolver uma agricultura familiar, vide aí o movimento dos sem terras, que é baseado aí, o seu sustento na agricultura familiar, tá? Letra D, manutenção da concentração fundiária. Está aqui a nossa resposta correta, Manutenção da concentração fundiária. Isso que vem aí desde o Brasil colonial, Algo difícil de ser rompido, Muita gente aqui sem terra, Muita terra sem gente. Isso daqui é essa concentração fundiária, Poucas pessoas têm grandes extensões de terra em suas mãos, E isso daqui nem sempre segue uma lógica, de que essa pessoa teria comprado essas terras aqui, tá? E letra E, implementação da modernização conservadora, também não vem falando aqui no texto, de nada referente aí a uma modernização, a utilização, de
maquinários, né, nessas terras, nem muito menos aqui, né, conservadora. Essa questão aqui está totalmente fora. Então, resposta correta, letra D. A próxima questão que nós vamos trabalhar é a número 4. Então, número 4, né, uma questão aí da universidade aí, se eu não me engano, do Estadual do Mato Grosso, né, do Maranhão, de 2016. Nunca o Brasil recolheu tanto imposto. Creio que a corrupção nunca foi tão alta. Alguma relação? Claro que sim. Os impostos financiam a corrupção. Esmagamos o nosso corpo, retorcemos a nossa estrutura para financiar a mordomia de poucos sortudos. Isso sempre existiu em toda parte do mundo. No Brasil, então, é condição essencial para o convívio entre os agentes sociais. Entretanto, somos obrigados a conviver com um elemento muito particular nosso, o respeito às autoridades. Além de pagar imposto, o brasileiro sabe respeitar alguém que usa terno. Além do terno, tem a farda, a beca e o avental. O brasileiro sabe respeitar. Aí está o seu erro, a adulação às autoridades. Dizem que a autoridade só é autoridade para servir ao coletivo. Não existe autoridade sem função servil. Então, aqui, né, nesse texto, nós estamos falando, né, dessa questão do brasileiro, né, respeitar as autoridades no sentido de nem discutir, né? Basta a pessoa, né, usar ali um terno que lhe já dá um ar de superioridade àquela pessoa, né? Basta colocar uma farda que você não pode nem discutir. Quantas vezes, né, na minha própria educação, né, meu pai sempre me ensinou falar assim, ó, não discuta com policial, né? Não discuta com fulano, né? Respeite fulano. É claro que toda pessoa merece o respeito, né? Mas por que eu não vou discutir com um policial, né, se dentro de uma situação eu estiver correto, né? Porque ele está usando, né, uma farda? Se eu estou no meu direito, né, eu devo discutir sim. É claro, né, que no Brasil atual, né, se isso acontece, corre o risco da gente levar uma cacetada, né? Mas, né, a gente não pode abdicar dos nossos direitos, né, em prol, né, desse ar de superioridade, né, por conta aí de uma farda, né, dessa questão aí da autoridade. Né? Quantas pessoas, né, não tratam os vereadores políticos aí, né, como seres, né, superiores, né, porque usa terno? Porque isso daí vem uma lógica, né, da história do nosso país. Então, esse respeito, né, vem dessa questão aqui mais da adulação, né? Então, desse puxa-saquismo, né, de não discutir, de aceitar tudo que vem de cima, né, sem discutir. Isso torna, né, nós brasileiros oprimidos, né, diante aí desse grupo minoritário, né, que está no poder, né, que tem uma determinada autoridade, né, às vezes legitimada até pelo Estado. Então, com relação ao significado do respeito às autoridades, conforme o texto afirma, identificamos que a formação do povo brasileiro foi se construindo por meio de práticas silenciosas com base no respeito. Decorre dessas práticas a intenção de formar cidadãos, caracterizando-os como. Então, essas práticas aí, né, baseada nesse respeito, entre aspas, né, dessas autoridades, quer formar que tipo de cidadão, né, para continuar perpetuando esse tipo aí de adulação, né, a essas autoridades? Cidadãos críticos? Não, de forma nenhuma, né? Nem político, nenhum tipo de autoridade quer cidadãos críticos que vão bater de frente com ele, né, criticando, né, questionando as suas ações, tá? B, submissos? Submissos, né? É uma palavra que poderia ser substituída também por oprimidos, tá? Então, quer formar cidadãos submissos, né? Pessoas que vão aceitar, né, essa autoridade, né? Não vão questionar essa autoridade. C, atuantes, é quase a mesma coisa que críticos, né? Não quer pessoas, né, que atuam, né, diretamente contra essas autoridades, né? Nem pessoas atentas,
e nem pessoas, né, nem cidadãos aí politizados, né? A politização dos cidadãos, né, é algo que a classe política atualmente, né, a grande parte dela não quer, tá? Nós queremos é o quê? Cidadãos que aceitem o que for discutido por esse pequeno grupo aí de políticos, né? E que não tenham consciência, né, do seu papel, não sejam politizados, tá? Então, letra B é o que mais encaixa, né, dentro do contexto aqui do texto de uma adulação aí às autoridades, pessoas, cidadãos submissos. Vamos aí para a nossa próxima questão, a número 5. Uma questão da UniOeste, 2016 também, né? Para Gilberto Freire, a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado, nem nenhuma companhia de comércio, é desde o século XVI o grande fator colonizador no Brasil. A unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia colonial mais poderosa da América. Então, isso aqui já está resumindo, né, a sociedade do Brasil colonial, que girava em torno de quem? Né, da família, aquela família patriarcal, liderada ali pelo senhor de engenho, né, que morava na casa grande. Era ele, né, que fazia movimentar. O senhor de engenho, ele não era só senhor das suas terras, né, só do engenho ali, mas ele também era senhor da vila, né, das terras ao redor. Era ele que assumia a política, né, nas câmaras municipais, né? Eram esses homens aí poderosos. Então, esse papel, esse núcleo familiar aí liderado pelo senhor de engenho é que fazia movimentar a economia, toda a estrutura, né, do Brasil colonial. Algo que fez até que, né, discutido aí no livro, né, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, essa mistura entre o patrimônio público e privado, né, porque esse senhor de engenho, por meio do seu patrimônio privado, né, ele acabava assumindo, né, as funções públicas, né, e essas funções públicas muitas vezes atendendo aí os seus interesses privados. Então, sobre ela, né, a família, o rei de Portugal quase reina sem governar, né? Então, a figura do rei de Portugal, né, nesse momento, né, da sociedade aqui colonial, né, sobre a família aqui, ele tem pouca influência, tá? Tanto é que ele, né, na época, ele doou as capitanias, né, para esses capitães donatários e, né, eles tinham que cumprir ali uma série de deveres, mas o rei de Portugal, né, não estava interessado, né, no que eles estavam fazendo aqui, né? Então deixou eles, né, como senhores dessas terras, fazendo o que bem entendesse. Os senados de Câmara, expressões desse familismo político, cedo limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio imperialismo, ou antes, parasitismo econômico, que procura estender do reino às colônias os seus tentáculos absorventes. Assinale a afirmativa correta. Então, para Freire, o Estado brasileiro foi o grande impulsionador do desenvolvimento brasileiro. Não, né? Aqui ele está falando que tampouco o Estado, né? Então, quem que foi o grande impulsionador? A família. Para Freire, o rei de Portugal mantinha o total controle sobre o processo de colonização do Brasil. Também não, né? No texto, né, falou-se aqui que o rei, sobre ela, o rei de Portugal quase reina sem governar, né? Então, assim, não tinha tanto controle assim, né, quanto deveria. Para Freire, a família não pode ser considerado o agente colonizador do Brasil. Mais uma vez aqui, né, errado. O Freire está falando exatamente isso, né, desse poder dessa família, né, desse núcleo familiar aí, como agente colonizador. Afinal, era o próprio capitão donatário que distribuía sesmarias, né, para povoar, né, e fazer produzir ali as suas capitanias. Letra D. Para Freire, a família foi predominante no desenvolvimento da sociedade brasileira. Sua existência relacionou-se desde o início ao domínio das grandes propriedades, tanto na zona rural quanto posteriormente no meio urbano. Então aqui, né, está
a nossa resposta correta, tá? E aqui um detalhe, uma dica, né? Daqui entre parênteses, né? Não tem nada a ver com a matéria, né? Mas se caso, né? É uma dica, né? É uma manha, mas não utilize isso sempre, né? Claro, espero que vocês não precisem disso. Quando vocês se depararem com uma questão aí, né, principalmente de ciências humanas, né, que vocês não sabem nada, não fazem nem ideia do que possa, né, estar questionando, né, estar perguntando aí nessa questão, né, sempre marquem, né, chutem, né, se for necessário fazer algum chute, chutem a questão que estiver maior, tá? Geralmente é a mais correta, né? Geralmente é a correta. Pode ser que não, né? Então é uma questão assim extrema caso vocês não tenham noção, né? Do que vocês vão marcar. Então marquem aquela que está, né, com o texto maior, tá? A questão maior geralmente é a correta, tá? Letra E. Para Freire, a família manteve-se longe da aristocracia, né, colonial brasileira. Não, a família era a própria, né, aristocracia, né, brasileira, né, constituindo-se aqui na aristocracia colonial mais poderosa da América. Tá? Então, a resposta correta, letra D. Nossa próxima questão é a número 8. Então, a questão aí, né, do Enem de 2011, e aí nós já vamos falar aí sobre, né, os movimentos sociais. Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática, né? Então, faz parte aí, né, dos movimentos sociais, né, o diálogo aí com o Estado, né, com as forças políticas, né, com as instituições, né, do nosso Estado, o confronto e o conflito também, né, não necessariamente o confronto, né, violento, né, ainda que, né, parte de alguns movimentos sociais utilizem, né, desse confronto violento. Mas aqui o próprio confronto de ir para as ruas, né, o conflito de encarar essas autoridades, né, de fazer greves, tá? Então é esse tipo de confronto aqui o mais usual, né, dos movimentos sociais, né, principalmente aí as manifestações, né, indo aí para as ruas, né, e cada vez mais também utilizando os meios, né, das redes sociais, né, utilizando a internet. Então, segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? Tá? Então, é fato que os movimentos sociais, né, eles são importantíssimos aqui para essa construção democrática, para aumentar a participação, né, política de grupos, né, menos favorecidos, né, pelo o Estado. Tá? Então, por quê? Determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas? Não, essa palavra aqui, olha, é o que estraga essa questão, né? Porque eles não são determinantes, né? Eles são frutos, né, de uma construção, mas se eles determinassem o papel do Estado, tá? O Estado ele seria muito diferente do que é hoje, né? Porque cada movimento social iria determinar uma pauta, né? E nós temos movimentos sociais tanto pró alguma coisa quanto contra. Por exemplo, tem movimentos sociais, né, pró-aborto e movimentos sociais, né, contra o aborto, né, para manter do jeito que está. Então, se esses movimentos sociais eles determinam o papel do Estado, né, como que ficaria essa situação, né, de grupos aí pró e contra algo, tá? Então, eles não determinam o papel do Estado, tá? Essa é a palavra que estraga, né, essa questão aqui, essa resposta. Letra B. Aumenta o clima de tensão social na sociedade civil? Né? Não, esse não é o fruto, não é o objetivo, né, do movimento social. Tá? Ainda que
em alguns momentos da história, alguns movimentos sociais possam ter, né, aumentado esse clima de tensão, esse não é o fruto, né? Porque grande parte, né, do objetivo dos movimentos sociais é o diálogo, né, com o Estado, é buscar, né, que o Estado crie condições ali, né, para inserir aquele grupo menos favorecido, tá? E não de aumentar uma tensão entre a sociedade, um clima de guerra, né, uma situação desconfortável aí, tá? Letra C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade? Sim, né? Esses grupos sociais eles vão pressionar, tá? Se não tiver um grupo, né, um movimento social que pressiona o Estado, né, para criar leis, né, que atendam às demandas aí da sociedade, o Estado não vai fazer nada por aquelas pessoas. Tá? Então, isso daí a gente já viu, né, muito, né, acontecer. Às vezes, saiu uma notícia, né, já tem um tempo atrás aí, que os vereadores de uma cidadezinha aqui de Minas queriam aumentar o seu salário, né, de triplicar, ia aumentar absurdamente. Os moradores daquela cidadezinha fecharam os comércios, né, no dia da votação, foram lá para a Câmara, né, pressionaram ali os vereadores, eles ficaram, né, com medo, né, daquela população ali, que eles cancelaram esse aumento, né? Ou seja, foi por uma pressão daquela sociedade. Se ninguém tivesse falado nada, fechado os olhos para o que estava acontecendo, para o que ia acontecer, né, ia atender os seus interesses, né, e não o da sociedade. Então, o objetivo dos movimentos sociais é pressionar o Estado, né, para que o Estado tome, né, atitudes, tome posição aí para as demandas da sociedade. Tá? Letra D. Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais? Não, não é uma questão de privilégio, é uma questão exatamente, né, de diminuir as desigualdades. Então, tem algumas pessoas que são privilegiadas e outras não. Esses movimentos sociais se organizam, né, para tentar, né, acabar um pouquinho ali com aqueles privilégios. Ou nem acabar com os privilégios, mas que as outras pessoas também tenham, né, uma equivalência com aquelas pessoas que já têm privilégio. Letra E. Propiciam a adoção de valores éticos, né, pelos órgãos do Estado? Tá, até propicia, né? Mas esse não é o fundo, o ponto objetivo aí, né? O objetivo principal dos movimentos sociais, né? Isso daqui a gente já tinha comentado na nossa aula, né, sobre movimentos sociais. Então, a resposta correta é a letra C. Próxima questão aí é a 9. Também é uma questão aí do número do Enem de 2011. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores, né, contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectiva de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak, né? Sites e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África e ilhas do Golfo Pérsico. Né? Então, aqui está falando, né, um texto sobre a Primavera Árabe, né? Que derrubou ali vários ditadores, né, no Oriente Médio, né, no norte da África ali, graças aos movimentos sociais, né, as pessoas indo para a rua e tudo mais. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes. Né? Então, qual que foi, né, a influência da internet nesses movimentos sociais? Aqui já está falando, olha, que os sites e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar os manifestantes. Né? Então, serviu aí para que eles se organizassem, né? Que eles conciliassem suas pautas, que eles marcassem um local ali para se manifestar, né, que o grupo ele ficasse coeso, né, e não ficasse, né, disperso, sem pautas, né, e dessa forma perdesse a sua força.
né? Então, serviu para reforçar a atuação dos regimes políticos existentes? Não, eles queriam exatamente acabar com esses regimes, né? Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver? Não, isso daí, né, eles fazem, né, com jornais, né, enfim, não, mas eles queriam se envolver, queriam tomar uma atitude, né, queriam assumir um papel protagonista ali para mudar a sua situação, né, a situação do país em que eles estavam vivendo. Manter o distanciamento necessário à sua segurança? Não, eles não estavam preocupados com a segurança, né, de enfrentar um regime, até porque, né, quando você enfrenta um regime ditatorial, o risco aí, né, de você entrar em confronto, né, de você se machucar é grande, né? Então, se eles estivessem preocupados apenas com a sua segurança, eles não iriam, né, organizar aí o seu iriam organizar os seus movimentos, tá? E aí, pessoal, né? Desculpa a pausa aqui, tá? Então, continuando aqui na letra D, né? Disseminar vírus capazes de destruir programas de computadores, né? Nada a ver, né? O vírus que é citado ali no texto né, de uma forma simbólica ali, né? O vírus da democracia, né? Que vai se espalhando entre as pessoas, né? E que faz com que essas pessoas, né? Se movimentem, né? Participem aí desse processo, né? Político aí, desse movimento político. Letra E, difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Exatamente, né? Essa a intenção foi o objetivo, o uso da internet, né? Foi essa organização aí, essa mobilização entre esses jovens aí com ideais revolucionários de derrubar aquelas ditaduras lá no Oriente Médio. Então, a resposta correta, né? Letra E. A próxima questão nossa aí é a 12. Então, a 12, olha, o reconhecimento da união homoafetiva levou o debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar da grande repercussão gerada pela mídia, a população ainda não se faz suficientemente esclarecida, confundindo o conceito de união estável com casamento, né? O casamento, ele, né, tá relacionado aí à igreja, né? A união estável, você vai num cartório civil, né, e estabelece ali essa união estável com os direitos ali, né, estabelecidos pela Constituição, né, pelas leis ali. Apesar de ter sido legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da união homoafetiva é fruto do protagonismo dos movimentos sociais como um todo. Então, é graças a essa pressão desses movimentos sociais, né, do movimento social, né, do LGBTQ, né, que o Supremo Tribunal acabou, né, por estabelecer aí essa união estável, né, casamento homoafetivo aí, tá? As decisões em favor das minorias tomadas pelo Poder Judiciário foram possíveis pela organização desses grupos, ainda que não sejam assimiladas por toda a população. Essas mudanças, contribuem para a manutenção da ordem social? Não, né? Essas mudanças, elas, né, querem mudança aí, né, nessa estrutura, né, de sociedade em que a gente vive, tá? Letra B. Reconhecem a legitimidade desses pleitos? Sim, né? A questão aqui, né, desses pleitos aqui é demandas, né? Então reconhece a legitimidade da demanda desses movimentos sociais? Sim, né? Essa daqui é a questão correta. Letra C. Dependem da iniciativa do Poder Legislativo Federal? Não, se a gente for esperar a iniciativa, né, do Poder Legislativo, nós não vamos ter nenhum tipo de mudança, né? Então, é a pressão aí que os movimentos sociais fazem, né, sobre esses poderes, né, que acabam ocasionando aí em mudanças. Resultam na celebração de um consenso político? Não, não tem consenso político, né? Ainda que seja estabelecido, né, essa união estável aí, né, entre pessoas do mesmo sexo, tem muitas pessoas, inclusive entre os políticos, é claro, né, que são contra. Excedem o princípio da isonomia, né, jurídica? Não, não está excedendo, não, né? Todo mundo deve ser tratado, né, de forma igual, né, de forma isonômica aí, juridicamente, tá? Então, se um casal, né, de sexo diferente
tem os determinados direitos, um casal, né, do mesmo sexo também tem que ter os mesmos direitos, tá? Então, nada de excesso, não. É uma equivalência. Então, a resposta correta, né? A letra B, reconhecendo a ilegitimidade desses pleitos. A próxima questão aí é a 24. Então, vamos lá para baixo. Aqui, ó. No tocante aos princípios centrais do Taylorismo, como propostos por Frederick Winslow Taylor, né, na obra Princípios da Administração Científica, marque a alternativa correta. Né? Então, a gente viu isso daí, né, lá nos modos de produção, né? O Taylor, que antecedeu ali o Henry Ford, né, foi mais ou menos, né, na mesma época, que tratou aí a produção, né, de uma forma ali científica, né, com método, né, para fazer render mais a produção, tá? Separando ali, né, ele propôs a separação entre as pessoas que executavam as tarefas e entre, né, os gerentes, né? Ele pegava ali pessoas entre os próprios trabalhadores que mais se destacavam ali, né, e transformava eles em gerentes. Então, eram os próprios trabalhadores que controlavam, né, o processo produtivo, né, a forma com que esses trabalhadores, né, estavam executando as suas tarefas, né? Então, esses eram alguns dos princípios aí de Taylor. Então, o chamado sistema Taylor de produção proporcionou aos trabalhadores maior tempo livre nos processos de execução das tarefas produtivas? Não, né? Quanto menor tempo livre, né, mais produtividade ia ter, né? Mais produção ele ia, né, fazer. Então, né, sem tempo livre, tá? Por isso que ficava de um controle, né, de tempo de execução de tarefas, ficava ali o gerente controlando, né, essa produção aí, esse trabalhador. Letra B. O Taylorismo implicou maior autonomia decisória aos trabalhadores responsáveis pela execução das tarefas produtivas? Não. Sem essa autonomia decisória, né? O trabalhador ele não tinha autonomia para decidir, né, sobre as suas tarefas executadas. Quem iria decidir sobre isso seria, né, o gerente, né? Seria ali o patrão. Letra C. O Taylorismo consistiu em um conjunto de princípios críticos e contrários ao estudo científico do processo de produção econômica? Não. Ele, inclusive, né, trouxe essa questão, né, do lado científico para aumentar aí a produtividade. Tá? Então, não era contrário aos estudos críticos, né, ao processo aí científico. Aí. Letra D. Os princípios tayloristas estabelecem uma separação clara, de um lado, as fases de planejamento, concepção e direção, né, do processo produtivo e de outras tarefas de execução. Exatamente, né? Ele separa essas duas esferas, tá? De um lado aí o planejamento, né, a fiscalização, né, que pertence aí a esse gerente, né? Vamos usar essa palavra aí, a pessoa que vai fiscalizar ali, e as tarefas de execução, quem que vai executar entre o trabalhador. Então, são duas esferas, né, diferentes que são estabelecidas aí nos princípios tayloristas. E isso ele acreditava, né, que iria fazer, né, aumentar a sua produtividade. Então, resposta correta, letra D. A próxima questão aí é a 25. Né? Aqui nós estamos falando da rede de McDonald's, né? Que hoje que aplicou, né, o sistema fordista, né, na indústria aí, né, alimentícia, produzindo em massa, né, um alimento, e que hoje atende aí, né, cerca de 120 países, né, com mais de 50 milhões de pessoas comendo, né, por dia, né, McDonald's aí, né, um lanche do McDonald's. A rede McDonald's tornou-se um dos símbolos de algumas das principais mudanças ocorridas em diversos países nos últimos 50 anos. Sua história se confunde com a das relações econômicas internacionais, uma mudança que pode ser representada pela expansão dessa rede e sua respectiva causa histórica são a mundialização da cultura. Aqui tá correto, né? Essa mundialização da cultura vem no sentido aí da globalização, né, dessa cultura, quanto nessa intenção de transformar o mundo ali como igual, né, numa padronização,
para que todas as pessoas, né, possam consumir aquele mesmo produto, tá? Mas aí a segunda parte aqui é o que estraga essa resposta, que é a extinção da dualidade local e global, tá? Essa palavra aqui é muito forte, né? Extinção, tá? E a gente sabe que ainda está, né, pelo menos na situação atual, né, ainda existe uma dualidade muito grande entre o que é global, entre o que, né, é atingido, tem acesso em todos os mundos e o local. A gente sabe, por exemplo, que tem países que são, né, comunistas, são socialistas, vide Coreia do Norte, vide Venezuela, né, que não encaixa nesse nível aqui global. Então, para a gente falar de uma extinção, né, todos os países, por exemplo, teriam que ser capitalistas. Letra B, padronização do consumo. Ok, né? Quanto mais padronizado, mais consumo vai ter, né? Então, as pessoas vão consumir a mesma coisa. Expansão de empresas transnacionais, também, né? Nós estamos falando exatamente isso. Olha, o McDonald's presente em mais de 120 países, né? Então, são empresas aqui transnacionais, né? Que vai além, né, do nacional ali. Então, resposta correta, letra B. Americanização dos costumes, né? Não necessariamente, porque tem empresas transnacionais, né, ou outras de outros países aí que tentam aí também padronizar um consumo dos seus produtos, não necessariamente, né, dos Estados Unidos, né? Internacionalização tecnológica do setor industrial também não é essa necessidade aqui de exportar, né, a sua tecnologia, tá? Letra D, uniformização dos hábitos alimentares, integração mundial, né, dos mercados nacionais. Né? A uniformização dos hábitos alimentares até que está de acordo ali, né, com esse processo, né, do McDonald's, né? Mas a integração mundial, né, dos mercados nacionais, né, não está de acordo aí, tá? E a última questão é a letra 20, a número 28. Olha, há hoje um certo consenso em torno da tese de uma nova ordem internacional em gestão, afetando a vida das sociedades em graus variados, porém, em certas direções definidas, assinale a alternativa que relaciona as ideias que, no conjunto, exprimem adequadamente as transformações que estão ocorrendo no mundo. A. Globalização econômica, homogeneização da cultura e verticalização, né, da política. Essa daqui, né, está incorreta essa questão aqui da verticalização, né, da política, né? Ou seja, como se fosse ali uma barreira, né? E a intenção, né, é uma linha horizontal aí na vida política, onde que, por exemplo, a democracia ela, né, seja o princípio, né, o capitalismo e a democracia, né, seja o princípio aí estabelecido em todos os países, tá? E não de forma vertical, né, apenas em alguns países, tá? Faz parte, então, né, desse globalismo essa linha horizontal aí, tá? Não uma verticalização. Letra B, globalização econômica, mundialização da cultura e internacionalização da vida política. Aí sim, olha, uma internacionalização da vida política, né? Que esse sistema político ele seja exportado também. Então, globalização ela não é só na questão do consumo, né, de empresas, mas também, né, nesse estilo de vida, né, dos países ocidentais aí principalmente. E aí dentro desse estilo de vida vem aí o capitalismo, né, a lógica capitalista e o sistema democrático, tá? Então, resposta correta, letra B, tá? Aqui vem a mesma coisa, né, praticamente, né, da verticalização da vida política, né, e uma espacialização, né, da cultura. E a letra D, né, vem uma estatização da cultura, né, totalmente contra, né, o Estado tomando conta aí da cultura, né, então cada Estado, né, controlaria a cultura, né, isso não interessa aí do globalismo, né, o globalismo quer que o mundo inteiro, né, tenha acesso aí ao mesmo padrão cultural, tá? E não que isso seja de controle do Estado. Então, a resposta correta, letra B.
Bom, gente, então, né, terminamos aí algumas questões. Se vocês, né, quiserem discutir alguma outra questão, né, que não foi abordada aqui no vídeo, né, vocês me procurem, que ficarei, né, feliz aí em tentar explicar e atendê-los aí da melhor forma possível, tá bom? Então, bons estudos, desejo a vocês, né, sucesso. Na semana que vem, né, nós voltamos aí com a nossa última aula, né, de filosofia para encerrar aí, né, o nosso curso, né, de filosofia e sociologia, né, do semi-extensivo, tá? Então, daqui a um tempo aí, desejo vocês, né, boa prova, que vocês, né, alcancem aí os seus objetivos, né, fechem aí a prova do Enem, né, tirem uma nota excelente, tá? Então, um grande abraço a todos.